Olá, pessoal! Começamos mais uma live aqui com vocês. Sejam super bem-vindos, bem-vindas. Se aproxeguem. Hoje a gente vai falar desse tema tão importante, tão decisivo, que é como é que a gente pode tratar esse processo todo com leveza, né? Quem não quer? Como é que vocês estão, hein, gente? Oi, Dê, Daniel, Brenda, Aline, Val, bem-vindos! Que bom ter vocês aqui para mais uma live, mais um encontro. Como é que vocês estão, hein, gente? Esse tempo todo de pandemia, chamem as pessoas queridas, chamem quem tá nesse processo, quem tá olhando para si, para tentar descobrir novos caminhos. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu vou contar, daqui a pouquinho ele tá aqui com a gente, ele tá terminando um atendimento agora. E tá entrando, tudo bem, Brenda? É... E ele fez um caminho que eu acho muito legal. Assim, hoje a gente fala muito de ter a oportunidade de olhar para esse momento nosso, de questionar se a gente tá no caminho certo, se não tá, de ter coragem para mudar. E ele já chegou aqui, olha que legal. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Bem-vindo, Gu! Como é que a gente faz? Oi, Dê, sua linda! Muito bom! Oi, Milena! Boa noite, boa noite, boa noite! Deise, bem-vinda! Ai, gente, que delícia! Também é uma forma da gente se encontrar, da gente estar pertinho do outro aí e fazer esse trabalho. Eu vou chamar o Gu pra contar sobre tudo isso. Boa, Gu, acabei de ver que você bem. Gislene, chegou sim. Tô só te aguardando pra gente começar. Ê! Olá! Bem-vindo! Chegamos! Chegamos aqui. Chegamos depois de mais um dia. Oi, Tati, bem-vinda, Isso, querida. isso. Gratidão, Bem-vinda. viu? Obrigado pelo espaço, obrigado por me acolher aqui no seu cantinho. E Que tão bom! gostoso, tô me sentindo bem pertinho de você, assim, tudo bem Não é uma leve, delícia? gostoso, muito bom. Bem-vindo, querido. Gente, para quem não conhece, esse é o Gustavo Sansi. Um querido, assim, eu corro o risco de me extrapolar super na rasgação de seda, porque, cara, ele é uma pessoa ímpar. E um dos motivos que eu chamei ele para a gente bater esse papo sobre leveza, que eu acho que somos, de uma certa forma, todos aprendizes, né? Em como é que a gente traz leveza para a nossa vida, leveza para os processos de mudança. Eu acho que se a gente olhar ao redor, esse momento de toda essa luta racial, de toda essa luta contra o vírus, de tudo que a gente Uhum. vê nos noticiários, né? Que de uma certa forma é sim tão pesado, embora seja importante, ninguém questiona isso. Mas como é que a gente vive com leveza diante desse universo tão intenso, tão denso em muitos aspectos? E um dos Perfeito. motivos de eu ter chamado o Gu, talvez vocês se identifiquem com a história dele, eu vou deixar ele contar de forma objetiva aí essa trajetória, mas, cara, eu tenho certeza que muitos de vocês nessa pandemia estão repensando a trajetória de vocês. Assim, putz, cara, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Uhum. Será que é esse caminho que eu quero? E se for, e se não for, tá tudo bem também. Mas eu acho que o Gu fez uma transição para polos que, teoricamente, embora eu não acredite que na prática eles sejam antagônicos, mas teoricamente é uma transição significativa, né, Gu? Você saiu do mercado Sim, financeiro, de sim. uma história de KPIs, de indicadores, metas e vendas, Comercialzão mesmo, e bancos, já fala bancos, já é para ficar mais banco de varejo, gente, é, agência, comercial, isso mesmo. banco, Esse, varejo, aquela coisa minha nossa. o frisson E para mesmo, já até enxerga, né? O frisson do momento. super.
Super. Eu tenho vários clientes dessa área e eu vivencio isso de forma compartilhada com eles, então Uhum. é diferente de estar lá, mas eu sei um pouco como é na pele. E aí você fez esse movimento todo, enfim. Contem para essas pessoas lindas que estão aqui participando rapidamente essa sua trajetória, quem é o Gustavo. Tá, obrigado, querida. Obrigado de novo mesmo pela. Eu até anotei, assim, eu gosto de ir anotando, mesmo sendo uma live, assim, uma conversa, um bate-papo, porque eu aprendo, né? Eu E também. queria, Ó, antes de falar, lindo, lindo. E antes de até falar sobre mim, já até falando sobre o tema de leveza, né? Você falou um ponto já desde o começo, essa questão de todos nós somos aprendizes um pouco, né? Um pouco ou bastante. E aí eu acho que a primeira, uma grande, não a primeira, né? Mas uma das formas, né, da gente conseguir colocar leveza na nossa vida é se a gente, para nós mesmos, né, assumimos essa posição como aprendizes, né? E aí, eu posso ser aprendiz ou não? Eu já me cobro como um ser finito, eu já me cobro, né, como, putz, eu já devia estar sabendo, eu não posso errar, me esperam o melhor, né? Eu não me permito falhar. E aí, o quanto nós somos aprendizes, você falou esses três itens já de novo, né? Talvez a gente volte nisso justamente hoje, mas é a minha relação com como é que eu aceito ou não que eu estou, que o momento mundial quanto ao vírus, quanto aos conceitos raciais, né? Como é que eu me encaixo na sociedade, como é que eu estou tratando o outro? Olha, aí vem o aprendiz, né? De novo, como é que eu me olho como um ser que também tem a aprender. Eu posso até ensinar, mas o que eu tenho a aprender nisso tudo, né? Aí já começa a trazer uma certa leveza aí também, já trazendo como uma ferramenta, né? E gosto muito dessa sua fala. Obrigado mesmo. Já aprendi mais uma. imagina, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Pessoal, já vão colocando suas dúvidas. A Simone chegou, a Marta, a Laís, a Dai, Irmã querida. Gabi, Érica, Fábio, quanta gente linda aqui, ó. Elaine, Milena, enfim. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que esse é o momento da gente trocar figurinhas. Oi, Érica. Perfeito. Muito bom. E para Conta. quem me conhece, para quem não me conhece, né? Eu tô aqui só mandando aviãozinho, quando você foi falando aí, fui mandando aviãozinho também, um aviãozinho de papel que tem aí embaixo para as pessoas Isso, acompanharem. boa. Mandem para as pessoas para a gente poder fazer disso uma coisa super compartilhada. Gu, Isso. conta pra gente, como é que foi essa transição de carreira tão significativa que você fez na sua vida? Tá. Quais foram as emoções que permearam? Como é que você conseguiu trazer leveza para isso? Porque eu acompanhei uma parte dessa transição e Sim, eu eu bati aí na sua porta. A sou gente super fã. almoçou. Sou super Querida. fã. Conta pra gente. Obrigado. Para quem não me conhece, né, realmente eu tenho uma carreira, vamos falar, uma carreira bem racional, bem cabeção já, né, no começo. Então, tenho 12 anos aí de carreira em bancos, né, nos grandes bancos, que comecei no Banco Real, fui para o Banco Santander, terminei, finalizei essa minha jornada dentro, né, como colaborador dentro de um banco, né, que foi no Itaú, realmente. E dentro dessa jornada, que eu já trabalhei na área operacional, em caixa, ou seja, lidar ali com envelopes de dinheiro, enfim, toda essa parte literalmente burocrática do banco. Fui para a área comercial e aí eu fiz uma carreira mesmo, né? Atendimento, gerente de contas, cheguei até gerência de agência, né? Meu cargo ali de gestão de pessoas. E aí talvez ali veio o maior desafio, né? Porque eu só consegui ser gerente, né? Talvez gerente de agência, como é chamado dentro do Itaú, gerente geral e comercial, mas gestor de pessoas quando eu entendi num certo nível que eu estava pronto para lidar comigo, né? Só que o quanto eu ainda estava, né, aprendiz de novo, eu tinha muitas ferramentas para lidar com o outro, né? Mas aí os aprendizados, né, eles urgiram, né, a minha necessidade de me desenvolver mais ainda urgiu, né? Quando eu falo urgiu, gente, é literalmente no sentido de urgência, de falar, cara, se eu não olhar para essas minhas partes, eu vou machucar alguém,
né? Não só me machucar minha carreira, mas eu vou machucar mais pessoas. Aí depois eu fui percebendo que literalmente fui me machucando e machucando outras pessoas, né? Com comunicação não violenta, com comunicações violentas comigo mesmo, com o outro, com expectativas comigo mesmo, com o outro, tudo aquilo que me era inconsciente, que eu não tinha conhecimento até aquele determinado momento, né? Mas que era uma forma de vida, né? E eu segui essa jornada. Eu já estou olhando para essa área humana, até porque toda essa parte técnica, né, do desafio, eu digo que foi um baita aprendizado. Eu sou economista de formação, né? Então, de graduação mesmo. Quando eu falo, as pessoas falam, meu, você é economista, eu sou economista. Eu falo, mas hoje eu não exerço até o noticiário, né, o pensamento macroeconômico. Eu falo, adorava num determinado momento. Mas por uma escolha, até mesmo do que fazia sentido para mim. O que é que fazia sentido para o meu propósito, né? Dentro de toda a minha rotina de vida, eu comecei a entender, isso já é um caminho, né? Talvez. Não só onde eu estava, mas quem era eu naquele estado. Quem eu era, o que eu poderia agregar a mais. E aí, automaticamente, a gente vai para o caminho do autoconhecimento. É inevitável que para Não qualquer tem como. desenvolvimento, não tem como, não tem como. Não tem Então, como gente, primeira escapar. anotação importante dessa live. Não tem como escapar. Leveza e autoconhecimento andam de mãos dadas nesse caminho. Não Perfeito. dá para fugir, né, Gu? Perfeito. Perfeito. Boa, E boa. só se consegue a leveza, e aí é muito interessante, né? Porque isso é um tema bem bacana, né? Eu posso ir caminhando, né, na minha vida sem parar para fazer uma análise, né? Posso fazer, mas é aquilo que eu falei, posso, mas eu não vou me dar conta de como eu poderia ser melhor, né? Eu não vou mensurar nem se eu estou indo no caminho certo, nem se eu posso ser melhor, a minha eficiência, a minha eficácia, né? Se eu posso melhorar minha comunicação, se eu posso melhorar meu trato emocional, minha empatia, né? Eu preciso ir para o autoconhecimento, eu preciso ir justamente para essa autoanálise. E aí tem vários caminhos, né? Aí, se a gente for abrir o caminho de autoconhecimento, ele é muito profundo, mas é o que faz sentido para você, que faz sentido para cada um, né? É muito lindo isso. Mas aí foi justamente nesse momento, onde na minha carreira eu percebi, lidei com algumas pedras no meu caminho e que eu estava colocando no caminho de outras pessoas, que aí eu me assumi, por isso que eu falei que fez muito sentido, o papel de aprendiz. Eu falei, eu preciso aprender. Eu preciso aprender não só para mim. Acho que virou a câmera ainda. Virou. Eu tô tentando voltar, gente. Acho Sensacional. que, eu não sei se é embaixo que tem umas setinhas invertidas Então, assim. ele, Ah, tá. ele não tá aparecendo para mim, Clica duas mas vezes na tela, no meio da achei, tela. achei. Foi. Achou? Vai resolver. Agora. Pode continuar, meu amor. Daqui a pouco eu que viro Beleza, aqui. querido. Aí, Deu certo. que Não, eu virei. faço isso direto, gente. Vai. Isso é Tô magia, isso é acenando para as trabalho. pessoas, aí eu virei a tela sem querer. Muito bom. Então, e foi nesse momento mesmo, né, que eu vi que eu era muito bom no que eu fazia, né? Para quem não me conhece mesmo, né, eu fui gerente geral de agência aos 23 anos, né? Fui gerente geral do estado de São Paulo mais novo. Então, da diretoria comercial de São Paulo, eu era o mais novo. Chegava na reunião com 23 anos, a família da minha esposa falava: "Meu, você pode ser gerente geral?", né, mais antigos assim. Para mim, gerente geral de agência é aquela coisa de desconstrução mesmo, né? Então, para você entender que não era por falta de capacidade, né, que eu fui buscar autoconhecimento, não era por insucesso que eu fui por válvula de escape, não, né? Foi justamente por amor, né? Por olhar para a vida como um valor mesmo, de falar, cara, pode ser mais leve, talvez inconsciente lá, essa palavra já surgia. Pode ser mais leve para mim, eu posso fazer melhor de alguma forma e pode ser mais leve para o outro, né? Essa autorresponsabilidade e responsabilidade social até, né? E foi a partir desse momento. Aí agora fica muito mais curta a história para não prolongar mesmo. A partir desse momento, porque
bichinho me picou, né? E aí, a partir desde 2013, né? Quando eu comecei a me olhar, 2014, vi os processos, eu falo, virou minha rotina, virou meu hábito justamente, né? O olhar para dentro, o olhar para o autoconhecimento. E num determinado momento, diante de tudo que eu tinha trilhado, eu percebi que eu tinha muita história de vida. Talvez aqui esteja contando só do profissional, mas nessa trajetória toda, fruto desse autoconhecimento, desse cuidado, né? Eu consegui me relacionar com uma pessoa que é o amor da minha vida, quando eu conheci a Elaine, que a gente se conheceu, então sou casado, né? Logo depois, surpreendentemente, Deus também entendeu que eu acho que eu estava num papel de aprender mais um pouquinho. Eu sou pai de gêmeos, Gente, espera só. Se tem inesperadamente. alguém que pode falar de leveza, Oi, é Ju. uma pessoa que tem gêmeos. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. Porque gêmeos é outro patamar. E eu só entendi isso quando eu tive um filho. E aí você imagine dois, né? É por isso, gente, que eu tenho 29 anos e por isso que eu sou careca desse jeito, entendeu? Eu sou feliz, mas os cabelos, alguma coisa tinha que ir embora. Não tinha outra pessoa para falar de leveza do que pai de gêmeos que saiu do mercado financeiro. Ah, Sensacional. tem o Luiz aqui, querido, também pai de gêmeos, também pai de Ah, dois Lu, meninos amor. também. Que Também, delícia. Também é pai de gêmeos. Ó, também pai de gêmeos, né? Ó, ó. imagina. Minha Mas eu digo, relação. Gente, quando eu vejo alguém que tem gêmeos, eu peço para dar um abraço na pessoa. Eu falo assim, posso dar um abraço? A pessoa começa a rir, ela não pode. Agora não pode fazer isso, né? Eu tô me comportando. Mas não, mas você sabe que é o tipo de coisa que a gente fala assim, a gente não se dá conta, né? E eu já te falei isso, acho pessoalmente, né? Se me perguntam como que dá, né? Como é que faz para ser tão leve na paternidade? Eu falo, gente, não é que dá para ser leve, não. A gente faz o que é possível e tem muita coisa que vai mesmo para o meu eu inferior, né? Vou mesmo para os meus processos, né? Então eu vou para um lado que ainda não é tão leve nem para mim, nem para eles, nem para minha família. Só que tem um, um outro para quê? Tem um outro olhar para essa forma de vida, né? Para aquilo que eu tenho como responsabilidade, para aquilo que a vida me oferece, tem uma compaixão. Tem uma compaixão. sim. Independente do momento, independente do desafio, que a gente já passou por vários desafios em casa, já tive vários desafios de carreira, mas eu acho que uma outra ferramenta dessa jornada, né, que é inevitável, talvez. E aí aí por isso que eu não falei aquela hora do primeiro, né, de se colocar como aprendiz, eu acho que eu só me coloco como aprendiz, eu só me permito reolhar para minha vida, né, de uma outra forma quando eu tenho compaixão, autocompaixão, Autocompaixão. né? Não dá para fugir dessa também, né? Não tem Não, jeito. não Não dá, tem jeito. não dá. Explica melhor, Gu, como é que na sua percepção, e daqui a pouco eu coloco meu ponto também, mas eu acho que essa transição tua foi tão significativa e é tão gostoso de te ouvir falar. Para quem não sabe, gente, ele está sendo modesto, tá? Ele tem, no Insight Timer, ele tem meditações maravilhosas. Ele consegue trazer, e a gente tem essa parceria que eu super me orgulho, de trazer essa combinação de leveza e de doçura para o processo de Uhum. uma forma que assim eu sou super fã. Porque eu Obrigado. falo, você pode tocar a mente e o coração das pessoas com a sua autenticidade. Mas se tem uma pessoa que eu percebo que consegue fazer isso de forma leve, é o Gu, e é por isso que ele está aqui com a gente. A Simone está falando, tem mesmo, não é, Nivan, Simone? querida, É suspeito para super. falar, né? Mas é verdade, ele consegue trazer uma leveza e uma dose de amorosidade para o processo que faz muita diferença. E Gu, como é que você trouxe leveza para esse seu processo? Você acabou de colocar um componente fundamental, que é a autocompaixão. Sim. O que mais foi decisivo para que esse processo. E assim, só para abrir um parênteses para todo mundo, ser leve não significa que não dói. É muito importante da gente validar esse quesito. Às vezes dói, porque às vezes você não está querendo olhar para aquilo, ou aquilo vem, que é o que o Covid fez, né, gente?
Tudo que a gente estava com a rotina e no piloto automático jogando para debaixo do tapete, o Covid levantou o tapete e falou assim: dá uma olhadinha para isso aqui, porque não vai rolar. Dá uma olhadinha. Uhum, Tu vai olhar. É, Tu vai. Se o não tem Covid vai como não vir. olhar. Não. O que mais, além da autocompaixão, foi decisiva para esse processo estar acontecendo assim para você? Legal. Você me fala muito, não sei se vai soar batido assim dentro do seu canal, mas quem me conhece sabe que eu não consigo escapar de falar da nossa vulnerabilidade, né? Quando você fala, por exemplo, me surgiram três palavras aqui: perfeccionismo. Eu sempre fui uma pessoa que me considerava perfeccionista ao máximo, né? Rígida, uma pessoa rígida. Então, de novo, gente, perceba essa rigidez, né? Em si mesmo e com o outro. Então, eu era muito dessa pessoa rígida, rígida porque eu queria tudo da minha forma. Quando você fala do Covid, eu queria na minha forma de controle, né? Eu Isso. queria. Oi, desculpa. Não, só estou concordando. Ah, queria da minha forma de controle, isso é rigidez, né? Eu queria aquilo, queria daquela forma, né? Talvez com uma criança birrenta ali. E aí eu sinto que boa parte desse meu processo que me faz hoje chegar aqui sorrindo, mesmo com o pai de gêmeos, né? Como você falou, onde hoje eu consigo entregar meditações no Insight Timer, onde eu consigo entregar um trabalho em parceria com você, quando a gente trabalha os pontos fortes das pessoas, né? A parte terapêutica, dentro da transpessoal, enfim, eu falo que isso tudo outra ferramenta que me fez ali olhar, que fez muito parte do meu caminho, foi justamente e literalmente, tá? Esse livro, que eu vou até pegar aqui, não estava nem ensaiado, né? Que é um livro da Brené. Não tem como eu escapar dele na minha vida, gente. A Coragem de Ser Imperfeito. E, Maravilhoso esse livro. então já deram um print screen aí, ó. Tá vendo um print screen aí na MP5, Eu vou junto colocar com aqui. o livro. E por quê? Né? Eu estava literalmente vivendo uma vida de que eu entendi que era importante o sonho do banco, o sonho das pessoas, e eu era importante ali. Só que em que momento eu ia deixar de ser perfeitamente o sonho dos outros e eu ia olhar para aquilo que eu tenho valor na minha vida, né? Aquilo que é para eu sonhar o meu sonho. Num determinado momento, essa imperfeição ela vai surgir, né? Essa imperfeição, como até na transpessoal, né? Ela vai vir como um chamado do ser, né? De falar, tem alguma coisa que está incongruente aí fora, né? Porque nós vamos tendo, né, muita coisa na vida. Eu tenho que ter um emprego dessa forma, eu tenho que ter um CLT, tenho que ter um carro, tenho que ter uma casa, tenho que ter um relacionamento assim, tenho que ter filhos. Então a gente vai tendo muito, né, para caber na sociedade, né, para ser aceito, para pertencer, para ter espaço, para não ser estranho, né, para ser amado. E aí uma coisa que me surgiu lá atrás foi o que eu quero para minha vida. De novo, autoconhecimento, autocompaixão, mas então o que faz sentido para minha vida? E conecta muito com o Covid. O que faz sentido literalmente com o meu viver? Como é o ritmo que eu quero para minha vida? Quais relacionamentos eu quero manter? Qual tipo de trabalho que eu quero entregar? Qual é meu papel no mundo? Né? E eu tenho que passar pela vulnerabilidade, tenho que passar pela aceitação da minha imperfeição, porque eu vou aceitar que literalmente também eu vou deixar o bônus do banco, sabe? Eu vou deixar de ser o perfeito, de ter um cargo ali onde eu tinha visibilidade, onde eu tinha um crachá para mostrar em qualquer lugar do mundo onde eu fosse, né? Eu tinha que deixar esse ter, né? Esse crachá, esse status, eu tive que deixar isso para ir para o campo do que eu quero fazer e de quem eu sou. Eu tive que. Você tem que passar por isso. E não, eu talvez assim seja redundante, mas, de novo, é um caminho de vulnerabilidade. Não é fácil. E como você falou mesmo, vai doer porque é abrir talvez mão daquilo que você ganhou em um determinado momento, porque você só fez esse caminho, né? Porque teve muitos ganhos, mas será que eu quero continuar com o mesmo custo para ter? O que me custa? Me custa a vida. Me custa a vida, né?
E tudo na nossa vida custa, Sim. né? No mínimo a vida. Então, em determinado momento, é essa reflexão que tem que ser feita, né? Se tudo me custa a vida, o que que eu quero literalmente para esse meu campo? O que que eu quero dar conta? O que que eu quero ser canal? Qual é o impacto que eu quero causar na vida do outro? Porque também custa na vida do outro. Sim, sim. Faz sentido? Fantástico, Gu. Nossa, faz muito sentido. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando agora. A gente está falando do tema leveza. O Gu já falou maravilhosamente sobre a vulnerabilidade e sobre a autocompaixão como fatores essenciais. O Diogo estava comentando hoje, falei com a minha equipe sobre esse tema. Olha que fantástico essa sinergia. A Maiara está falando que por muito tempo você acreditava que era o seu sonho, por muitas vezes é o que os outros ou a sociedade quer que você se encaixe. Perfeito, é exatamente isso. Eu faço uma pergunta que geralmente é assim, gente, as ideias que você tem são suas? O povo da PAN, Uau! elas odeiam Deus. Muito bom. Muito Porque legal. até que ponto essas ideias são suas ou você escutou de forma repetida tantas vezes a ponto de se tornar um viés inconsciente seu e ela se tornou um modo de vida? Quantas pessoas eu vejo no mundo corporativo, e você também vê isso, Gu, gente que quer chegar a cargos que são bonitos no LinkedIn, são socialmente aceitáveis, e hoje elas estão vivendo com base em medicação. Né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer sexo, remédio para conviver em sociedade, remédio para conseguir estar. Por quê? Porque a gente perseguiu tudo aquilo que nos disseram que era correto perseguir. Eu também saí da matriz e foi muito difícil, porque eu também tinha o cargo de diretoria, era super bonito. Todas as feiras me recebiam com um tapete vermelho, porque eu tinha um cargo bonito. E eu acho que esse tópico que o Gu trouxe é assim, o que é que você está disposto a abrir mão para perseguir seus sonhos? Tem uma frase filosófica muito bonita, que é assim, não adianta você querer curar pessoas doentes se ela não está disposta a abrir mão daquilo que a adoeceu. Então, e ninguém aqui também está dizendo para todo mundo jogar tudo para cima e sair correndo, muito pelo contrário, né? Eu acho que qualquer movimento de mudança, ele exige uma conexão profunda entre o que você quer e muita gente ainda não sabe o que quer. A gente passa a ter muita clareza do que a gente não está feliz. E aí eu queria já colocar para reflexão, e aí passo a bola para você, como é que você vê isso daí? Que assim, eu conheço dois tipos de pessoas. Aquelas cujo sonho era mudar para Florianópolis, e ela se mudou para Florianópolis. E aquela pessoa que mudou para Florianópolis porque o sonho dela era sair de São Paulo. Quem você acha que é mais feliz? Quem queria viver em Florianópolis ou quem queria sair de São Paulo? Então, inevitavelmente, quem queria viver em Florianópolis. Só que às vezes a gente faz movimentos porque a gente não quer mais alguma coisa. Impulsionado pela dor, pela fuga. Isso. E não porque a gente de fato descobriu o que a gente quer. Então isso vai continuar gerando vazio na nossa alma que não vai ser preenchido por Florianópolis. Porque você só queria fugir de São Paulo, mas o que de fato você quer? Porque às vezes você queria campo, você não queria praia. Só que nem você sabe disso. E complemento, desculpa te cortar, mas complemento, né? E você vai levar São Paulo para lá, né? Você vai levar São Paulo para lá, porque se você não trabalhou isso, você vai levar tudo aquilo, né, que você realmente ainda não identificou, não processou, literalmente. Você vai tratar as pessoas de lá como se fossem de São Paulo. Então você vai levar São Paulo para Floripa. Não vão, né?
Não, não vai, não vai. Então, assim, eu tô trazendo esse contexto para ninguém sair daqui criando movimentos imediatos sem parar para refletir sobre isso. Então, se você está nesse momento agora, como eu já acabei de ver aqui, desculpa, eu tô vendo RX, né? Não sei quem é, desculpa, se quiser colocar seu nome, fica à vontade. Eu na vida agora, que linda. Então, em primeiro lugar, tá tudo certo. Eu acho que às vezes a gente passou por uma existência inteira no piloto automático, e a hora que a gente toma consciência desse estágio que começa a doer, você fala, gente, para que eu fui mexer nisso? Tava bom, Renata, bem-vinda, amor. Tava bom do jeito que tava, mas não, gente, não. Assim, é muito importante que a gente saiba que o momento de confusão, ele é tão valioso quanto o momento de transição. Porque ele é parte do processo de descoberta. O fato de você saber o que você não quer já é um super passo lindo. Mas cuidado para não tomar movimentos precipitados nesse momento, porque ainda a outra parte não está clara. O que você está disposta a abrir mão, de fato? Então, esse é nosso primeiro convite para a gente olhar para a leveza sobre esse espectro mais tangível. E é legal esse ponto que você traz de olhar mesmo, né, para esse desconforto de outra forma, porque na verdade ninguém muda sem sentir, né? E como eu até falei, essa reflexão mesmo, né, da transpessoal, não adianta nada, é baseado no conceito da transpessoal, né, de Pierre Weil, que você enxerga no mundo, a sua visão da realidade, ela é exatamente aquilo, a sua função, ou seja, o seu estado de consciência, né, interno. Então, se você for no mesmo padrão, né, aqui tá me doendo, eu saio, aqui tá me doendo, eu fujo, aqui tá me doendo, eu vou, né, eu só tô fugindo da dor, né, mas eu só vou mudar, não porque você precise sentir dor para sofrer, eu não sou dessa filosofia, mas é inevitável que a gente vá sentir dor, né, o sofrimento, ele é opcional. Né? A questão é, eu posso olhar para a dor e falar, agora eu quero olhar para essa dor, né? Eu aceito olhar para essa minha dor e o que ela está querendo me trazer. Porque essa dor, muitas vezes, não é do externo. Talvez nenhuma vez seja do externo. Né? Em nenhum momento, até justamente no momento até que eu te procurei, é muito legal falar sobre isso, eu estava esperando em que momento que ia encaixar. Quando eu procurei amar, foi justamente em um momento onde eu já tinha passado um processo de autoconhecimento, né? Já tinha vivido algumas horas ali nessa respiração interior, nessa automeditação, literalmente, mas em processo terapêutico, gente, em coaching, em processo de imersão, de autoconhecimento, em formações de coaching, de PNL. Então, assim, já tinham sido algumas horas e eu tinha essa urgência, né? Falando, não, preciso mudar agora, é isso que ela tá falando mesmo. E aí eu falei com ela, literalmente, por favor, vamos almoçar e tal. E aí, naquele momento, nem sei se ela sabe o que eu vou dizer, viu, gente? É muita vulnerabilidade aqui. E aí ela me deu, assim, uma resposta que aí eu percebi que eu não estava pronto nada. Eu não lembro exatamente o que você falou. Eu não lembro exatamente o que você falou. Mas naquele almoço que a gente foi no japonês, gente, no Shopping Eldorado, olha como isso é vivo para mim. E ali eu percebi assim, para mim eu tava pronto. Para mim, assim, cara, tava muito claro. Eu tinha que sair daqui, não era isso que eu queria para minha vida. A questão é que eu tava fugindo da minha dor. Eu tava claro o que eu queria para minha vida. Só que eu ainda não tinha mesmo estruturado essa transição de carreira, né? Eu tinha um desejo muito grande de fazer parte aqui, uma dor muito grande em fazer parte ali, porque eu estava incongruente com o meu ser, né? Com o meu ser, Gustavo, aqui dentro, tinham algumas incongruências, né? E aí eu queria fugir, né? Fazer essa ponte, assim, de um dia para o noite. Acaba logo. Acaba logo, por favor. É esparadrapo, tira logo, né? E eu não tinha olhado para isso, né? E aí eu tive a certeza, exatamente aquela fala de Floripa, tá? Que se eu tivesse mudado naquele momento, né? Naquele menos de janeiro, eu acho que, eu não sei se eu tinha casado ainda naquele momento, acho que já, mas não tinha meus filhos ainda não. Tinha casado, mas eu não tinha meus filhos ainda. Tinha casado, mas ainda não tinha os pequenos, sua esposa estava grávida.
Isso, beleza. Obrigado. Ó, memória, a mulher tem memória Eu bem lembro. melhor. Eu lembro super. Ótimo. E se eu tivesse mudado naquele instante, eu ia levar todos os meus medos, todas as minhas dores para lá, né? O medo da escassez, né? A Érica querida está perguntando, né? Quais eram minhas dúvidas, incertezas e medos? Era o medo da escassez. Então, eu não tinha olhado, né? Justamente para esse meu medo que era inerente, o quanto eu já fiz vários movimentos na minha vida buscando suprir a minha falta, buscando suprir a falta de dinheiro, buscando suprir a falta de ter alguém para me reconhecer, né? Inconscientemente, porque ali tinha espaço para isso. Lá eu tinha meta, eu era muito bem no que eu fazia, então tinha reconhecimento, ganhava dinheiro, ganhava. Então, assim, tinha. E aí eu comecei a falar: pera um pouquinho, se isso vai me fazer falta, como é que parte minha é essa, né? E como é que eu posso estruturar isso? E quem é que tem que suprir? Se não é o outro, quem é que tem que suprir? E na verdade nunca é o outro, né? De novo falando. Aí eu, o que que eu tenho? Quais as minhas faltas aqui que ainda estavam em aberto, inconsciente, vamos falar em oculto para mim mesmo, né? A gente usa uma ferramenta aí de janela de O'Hare, né? Então, o que estava em oculto naquela parte que nem eu enxergava? Eram justamente todas essas incertezas. E se desse errado? Nem parei para olhar para isso. Era uma paixão mesmo, toda aquela minha mudança. Só que é sábio que a gente olhe justamente para esse planejamento estratégico em qualquer transição, né? Olhando, eu tô com literalmente, né, com conhecimento dos meus talentos, com aquilo que eu tenho para entregar, eu tô bem lapidado. Todas essas minhas naturezas, essas minhas forças de caráter, né, minha força pessoal, ela está bem lapidada? Ou eu ainda posso me lapidar ainda mais, né? Ou ainda tem algum ponto que eu excedo, que eu ainda estou indo para um lado não positivo dessa força, né? Que força demais também fere, né? E aí eu fui fazer esse movimento, fui fazer esse movimento de me lapidar um pouquinho mais, né? Como literalmente, né? Tem um mestre ali e o aluno chega com a nota, bom, fiz, mandou construir alguma coisa e fiz. E aí o mestre, professor vira e fala, não fez não, tá errado, volta para lá e faz de novo. Né? Foi isso que eu senti naquele nosso almoço e como fez bem para mim. Como é o não que a vida te dá com amor. Naquele momento, e através de uma pessoa amorosa, que foi a Marcela. Ela me deu muito incentivo, mas o que ficou para mim foi aquilo, Mar. E como isso me ensinou, como isso me ajudou, sabe? De eu me lapidar de novo. Falar, pera um pouquinho, é isso mesmo que eu quero? Eu estou disposto, aí eu faço o inverso, né? Eu estou disposto a correr quais riscos, né? A fazer o quê? Né? Quais os sacrifícios que eu vou fazer na minha vida? E eu percebi que eu não tinha feito ainda nenhum planejamento financeiro, planejamento de vida, um planejamento com a minha família, né? Eu tinha na minha cabeça aquilo, né? E eu acho que esse é o ponto que eu acho que talvez trazer leveza, as pessoas às vezes têm uma ideia de que leveza é aquela pílula mágica. E ela vai equacionar todas as respostas de uma forma harmônica, poética, quase que hollywoodiana na nossa mente, e que as coisas vão tomar forma e vão acalmar nosso ser. E não. Então, o que eu gosto muito, e assim, gente, com profundo respeito a outros profissionais que usam linhas diferentes, mas aqui na MP5, quem está com a gente sabe, e os meus parceiros que estão comigo estão porque também seguem essa linha. É preciso sim o aspecto emocional, o aspecto de confiança, porque às vezes a pessoa já tem tudo, só falta a confiança. Ok, aí é uma outra linha. Assim, já está tudo esquematizado, a pessoa já tem o negócio pronto, já tem o caminho desenhado, só falta aquela coragem de tomar aquele passo. Esse é um passo. Do lado de cá, é aquela pessoa que está cheia de vontade, cheia de energia, mas ela não parou para desenhar nada do que ela vai fazer. Eu brinco que eu morro de medo de gente motivada, porque é tipo van desgovernada lá na ladeira. Tipo, calma. Perfeito. Então, eu gosto muito da seguinte análise. E aí tem uma ferramenta muito legal que quem quiser a gente disponibiliza para vocês,
que ela é a análise de carreira. Ela é muito simples, ela só te dá, ela é muito simples, ela só te dá alguns aspectos para você avaliar. Então, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu já tenho, o que me falta, qual a parte financeira, qual é o meu custo mínimo, qual é o meu custo fixo, como é que o que eu preciso fazer em paralelo, porque às vezes uma coisa não é uma coisa ou outra. Às vezes os caminhos vão em paralelo. Entendi. Aí eu acho que entra muito aquilo que você falou, Gu, de trazer flexibilidade. Porque às vezes a gente cocria com o universo um cenário ideal, não, tem que ser aquela coisa, ou tem que ser por aqui. E às vezes não vai ser daquele formato que você desenhou. Por isso que quando você faz esse mapa estruturado de uma percepção de como eu posso cocriar esse caminho, e você olha o que de pior pode acontecer. Eu quero até dar um exemplo de um processo que a gente fez com uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão e que por ética não tinha pedido autorização para ela, então por isso que eu não vou citar nomes, e nem a empresa, que hoje eles acabaram de estar com não sei quantos mil seguidores, está fluindo. Quando a gente desenhou esse projeto dessa transição, o bate-papo foi o seguinte: quais são as piores armadilhas que você acha que você vai enfrentar? Não quer dizer que você vai saber todas, mas a gente chegou no ponto, por exemplo, de chegar a cogitar, porque isso significa a realidade otimista. Realidade otimista é o seguinte: eu preciso olhar para tudo que pode acontecer, que eu consigo pensar, e me conectar com as minhas forças para eu pensar como é que eu posso superar cada uma delas. Quando eu tomo consciência disso, vem a leveza. E se aparece alguma coisa que você não computou, você fala: olha que universo danadinho, tinha mais coisa que eu não vi. Só que como você já olhou para muitas coisas, não fica aparecendo lá, tá vendo? É o universo me dando sinal que não é para eu fazer porra nenhuma. Não é isso. É assim, nossa, tem mais uma coisa aqui. Então, a leveza tá a gente saber dar a proporção que as coisas devem ter. Às vezes, um não vem com um peso tão definitivo na nossa vida, como se todas as outras portas estivessem fechadas. Mas aí é só uma questão de tempo para você perceber que aquele não era um livramento. Você fala: nossa, que bom que falaram não, surgiu uma coisa muito melhor lá na frente. Exato. Então eu acho que isso, né, Gu, entra muito com o que você está trazendo, de você ter essa flexibilidade, de você criar projetos, de desenhar, de considerar aspectos tangíveis de qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, mas estar livre para permitir que o universo cumpra seu papel, porque não vai ser igual a gente desenhou. Exato. Eu brinco que a gente tem um controle remoto que tiraram a pilha e a gente está aqui achando que está mudando de canal, arrasando. Muito bom. Mas na real, gente, esse controle remoto é sem pilha, coração. A gente não tem controle de nada. Não é? Muito bom. Passa a bola de volta, só para contextualizar essa estrutura aqui. Não, lindo. Eu vou pegar esse gancho de voltar nesse, né, quando você falou da leveza nessa transição, de pensar nesse planejamento, né, realista, otimista. Ai, gente, o Gu caiu. Vou trazer ele de volta aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês continuam me ouvindo? Só façam um joinha aqui para mim, para eu saber se vocês estão comigo. Gente? Simone, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eva. Então, perfeito, muito bom. Tô chamando o Gu aqui de volta com a gente. Boa, Mai. Obrigada, João, Bruno. Oi, de volta. Oi, de volta. Caí aqui. Me desculpem, gente. Tudo bem. Obrigado, É viu? leve. Tá leve, obrigado. Eu vou retomar ali, então, fazendo essa conexão mesmo com a sua fala desse planejamento, do realista otimista, né? E é muito legal mesmo, né? Muito boa essa sua ferramenta, a Giane ali em cima pediu. Escrevam aí para Mandem no direct para mim. Isso, pede para ela mesmo, porque eu vou tá falar. até perguntando, já
já vou emendar na pergunta, tá, Gu? Como foi seu processo para superar o medo da escassez? Essa é ótima pergunta. Lindo. E tem muita conexão, obrigado. Tem muita conexão com isso que eu vou falar agora, até. Que me surge é assim, primeiro, o que eu tenho controle, né? O que vai minar o meu caminho, né? E aí é um movimento que aí eu posso falar também desse nosso acompanhamento, dessa nossa troca, né? Nós como apoiadores desse desenvolvimento humano, a gente percebe que a falta de confiança, então não confiar, e o confiar aqui tem uma outra conotação, talvez, ela vai te levar para esse lugar da escassez, né? Não confiar que está acontecendo melhor, não confiar de que era para acontecer aquilo que era para acontecer, não confiar de que você recebeu a resposta que era o melhor possível, né? E quando acontece esse confiar, então como é que eu faço para não cair nessa armadilha de escassez, como você falou? E eu falo muito disso, quando você olhar para dentro, quando você falar, tô pronto, né? Aí eu faço, então agora se faça pelo menos 20 dias essa mesma pergunta. Tem mais alguma coisa que eu sinto que eu poderia fazer para mim? Não no sentido de ficar perfeito, não, mas tem alguma coisa que seja Fazer o melhor. sine qua non, exato, que seja assim, eu estou entregando, estou fazendo a minha parte mesmo, Sim. sabe? Que é isso que a gente tem controle, né? Tem algum ponto aqui dentro que eu ainda não trabalhei, que está latente, que pode virar um buraco, literalmente, né? No meu caminho ali na frente, que pode me levar para um lugar onde não seja um sucesso, onde eu não seja muito leve com os outros, comigo mesmo, com a minha vida. Tem algo que aqui dentro tá vivo ainda. Então, é olhar para isso. Tem alguma coisa aí dentro de você que ainda precisa ser lapidada, sabe? E se fazer essa pergunta. E aí o universo é muito sábio, né? A intuição dentro até do nosso ser, né? E aí é inevitável, por mais que algumas pessoas acreditem que as mulheres têm mais intuição que os homens também têm intuição, tá? Tem mesmo, vocês têm mesmo. Mas os homens também têm intuição. Então eu digo, faça essa pergunta, né? Você tem um eu superior aí dentro de você, você tem literalmente esse acesso a abrir-se a essa pergunta. Tem mais algo que está ao meu alcance para eu fazer? E aí o seu inconsciente ele vai emergir na hora certa, né? No seu ritual de meditação, de olhar para dentro, de oração, de se conectar, enfim, consigo, com a espiritualidade. É nesse momento onde vem essa resposta. E aí, para mim, e eu falo, né, meu cliente aí também, entraram algumas pessoas conhecidas aqui, agora passaram, mas quando eu falo, se abra para esse professor, se abra para esse canal de direcionamento, né, que é se escutar alguém aí dentro, né, uma voz interna, que não é sua, mas está aí dentro, né? E aí eu sinto que você se ancorar aí, não ao outro, né? Não ao que o outro diz que você tem que fazer. Se o outro for uma pessoa de confiança, é bom que você escute. Um amigo, né? Como a Marcela serviu de canal para mim, como o Léo Imori, que está aqui, ó, meu irmão de alma, que tantas vezes ele virou, cara, imagina ser pai de gêmeos. Eu fiz essa transição, como a Mar falou, fazendo, sei demais, trabalhando, gente. Trabalhava na agência de manhã, então nós tínhamos casado, estávamos grávidos, e aí eu comecei a trabalhar à noite. Então, meus filhos nasceram, eu trabalhava na clínica, então eu fazia 3 jornadas, né? Banco de manhã, clínica à noite, chegava de madrugada com os meus filhos, enfim. E aí, quantas vezes ele também falou, cara, segura mais um pouco, imagina, segura mais um pouco, você tá doido, né? E eu olhando para aquilo, eu falo, do lado de fora, tendo ainda assim alguém que eu amo, tá aqui ele falando, te amo, e para mim era muito valioso, mas eu ainda precisava seguir essa voz interna. Que voz que te direciona? Se é uma voz de alguém de fora, é igual aquela frase que você falou, de que ideias que te surgem são de quem? Essas ideias são de quem? Né? E essas limitações são de quem? Esses desejos são de quem? Será que são daí de dentro mesmo?
E esse impulsionamento, essa motivação também é de quem? Né? E aí, essa conexão, gente, talvez mais um ponto de leveza que eu não posso deixar de falar, e é não só por isso que eu, né, sou instrutor de um dos grandes, um dos professores de meditação lá do Insight Timer, né, o maior aplicativo do mundo, né, estamos lá todos unidos, porque eu acredito que esse olhar para dentro, esse respirar, de se sentir, de se reconhecer, reconhecer o seu lado racional, reconhecer as suas emoções, né? Reconhecer a sua intuição, né? Olhar para o seu corpo, se cuidar enquanto você está nesse processo é inevitável para se ter leveza, né? Porque aí eu deixo de ser refém do meu inconsciente, eu deixo de ser alvo de algo que eu nem sei de onde veio, que na verdade é de dentro mesmo, né? Eu deixo de não saber como lidar e eu passo a me conhecer e falo, cara, eu sei lidar com isso, eu sei lidar com essa dor. Se essa armadilha me surgir, eu vou saber lidar. Eu sei o quanto eu vou doer, eu sei o quanto vai me doer, sabe? Mas eu sei lidar com isso agora. Maravilhoso. Seja... Maravilhoso. Que lindo, que lindo. Ó, esse Léo aqui tá dizendo meu ponto forte de crença, mano. Mais Ele forte mesmo. que eu. Que lindo. Na A Giovana Galo... tá colocando conhecer a intuição é libertador. Muito bom, Arthur. Não, maravilhoso. Você sabe que você ia falando, ia me surgindo algumas coisas que já que a gente está falando de leveza, eu vou deixar fluir, eu vou deixar vir o que tiver que vir também. E eu não sei como é que você está com os meninos. Se a gente precisar passar um pouquinho, você pode? Posso. Eba! Dormiram, graças a Deus dormiram. Hora, a gente volta, tá? A gente faz isso. É porque tem muita dica linda. Ó, presta atenção. Eu queria dividir algumas coisas com vocês. Estudando muito sobre física quântica e sobre terapia prânica, que é o estudo da energia humana, o que eu aprendi? Que ansiedade é falta de fé. Então, ansiedade é falta de fé. Por quê? Porque a ansiedade é excesso de futuro. Meu amigo que eu adoro, Carlinhos, amo de paixão, ele fala assim, eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, tô muito ansioso pelo que aconteceu ontem. Muito legal. Então, ansiedade é muito excesso de futuro. E a ansiedade é falta de fé. E quando eu falo fé, eu não tô falando de religião, tá, gente? O fé no sentido de acreditar. Aquele aspecto que o Gu falou. Cara, está acontecendo melhor. Não necessariamente como eu quero, não necessariamente da forma como eu desenhei na minha mente, mas está acontecendo melhor. As pessoas são coadjuvantes, colocados no nosso caminho para apertar na gente as teclas que precisam ser curadas. Enquanto a gente não aprende a lição, a fase fica se repetindo. É tipo videogame. Quem me conhece sabe que eu falo isso toda vez. Quer passar da fase do Mario Bros? Pega a peninha pra voar. Quem é das antigas sabe do que eu tô falando. Quem é novinho joga no Google, tá? Você vai entender isso aí. Ok? Muito bom. Então, se ansiedade é falta de fé, qual é o aspecto que pode me trazer leveza? É o aspecto que vai fazer eu olhar para dentro e descobrir o seguinte: se tá tudo na mais perfeita ordem, qual é a parte que cabe a mim? O que é que está me faltando? Essa é uma primeira análise super importante para a leveza. O que é que está me faltando? Está me faltando dinheiro? Seja mais generoso. Eu não estou falando para você dar suas economias, mas eu estou falando para você dar para aquela pessoa que pediu. Porque como é que a gente faz o reset da escassez e da abundância? O mindset de escassez faz você ter apego. Então, vai me faltar a qualquer momento, eu não posso dar nada. Só que o universo é abundante para quem é abundante. Então, se você quer exercitar o mindset de abundância, continue contribuindo da melhor forma que você puder. O Master Shoa Koksui, que é um mestre fantástico, que me ajudou muito nesse processo de expansão de consciência, ele fez um experimento aqui no Brasil muito interessante que eu queria... Ele pegou algumas pessoas, ele falou, olha como o nosso mindset é de escassez no quesito prosperidade. Ele pegou alguns moradores de rua
E aí, no primeiro dia, ele foi lá e levou comida. Só que tinham vários moradores de rua. Aí, quando ele deu comida para um cara, ele foi lá e distribuiu a comida entre todos. No dia seguinte, ele voltou levando cobertor. Isso aconteceu aqui no Brasil, tá? Aí eles ficaram olhando depois para ver o que a pessoa fazia. O cara pegou, o cara já se ligou, nossa, aquele carro, aquele cara que veio me trazer comida. Aí ele veio correndo, pegou o cobertor. Quando ele pegou, ele levou vários cobertores. Ele distribuiu os cobertores. No outro dia, ele foi de novo e levou roupa. Ele foi e distribuiu roupa. No último dia, ele foi e levou dinheiro. Ele pegou o dinheiro e guardou no bolso. Ele não distribuiu o dinheiro. Então, a pergunta é, o que é que está te faltando? E o quão generoso você é com aquilo que está te faltando? Eu estou dando um exemplo de dinheiro, mas pode ser que você descubra que esteja te faltando amor. E as pessoas não me ligam. As pessoas não vêm perguntar como é que eu tô. Seja abundante naquilo que está te faltando. Se você está sentindo falta das pessoas te ligarem, seja um ligador. Como é que você está? Liga para as pessoas para saber como é que elas estão. Então, isso, Gi, para te responder a pergunta como que faz essa transição também, é uma dica super importante da gente sair do mindset de escassez para o mindset de abundância. É você ser provedor daquilo que mais está te faltando. Porque isso é uma forma que você faz de dizer para o universo assim, universo, eu estou confiando. Eu estou fazendo um movimento de desapego. Só que faça isso de forma incondicional. Porque se você faz assim, universo, já fiz, hein? Cadê agora? Cadê? Já tá na hora. Já dei R$2 ali, ó. Pro tiozinho ali da pipoca. Não é essa a ideia, tá, gente? Então, sair do mindset de escassez é você ser a evidência viva do mindset de abundância. Porque como é que você vai experimentar a abundância se você vive na escassez? Faz sentido? Faz muito. A gente tá falando. Eu só queria saber por que não ensinam pra gente na escola, não é? Pois é. Mas eu vou te contar. E eu vou te dar um exemplo que foi um tapa na cara pra mim há 4, 5 anos atrás. Porque eu falava assim, não vou dar dinheiro no semáforo. Porque se eu der dinheiro pro semáforo, eu tô incentivando o cara a ficar aqui e não trabalhar e comprar droga. Eu tô sendo conivente com esse universo. Eu juro que eu pensava assim. Pensava mesmo, de coração. E aí, nesse processo eu fiz esse treinamento específico de terapia prânica, de estudo da energia humana, para entender como é que a gente muda, como é que a gente faz essa alquimia. E aí eles falaram, o que você faz é karma seu. O que os outros fazem com o que você deu de dinheiro é karma deles. Aí eu falei, eita porra, não tinha entendido nada da lição ainda. Eu ia até complementar justamente nessa fala da Gi, e é muito interessante você falar. Temos tempo ainda? Dá para terminar essa minha fala? Tem tempo? Tá, temos 2 minutos. 2 Beleza. minutos, mas a gente volta, gente. Volta aqui com a gente. Só para avisar, porque o papo tá muito maravilhoso. E eu tô olhando aqui, você falando, né? E esse mindset de abundância mesmo é algo que talvez, Gisele, é algo que é tão natural nosso, talvez, né? Não sei, não vou te falar com certeza para não soar como uma pessoa muito, né, diferente assim. Mas talvez a gente aprendeu a vida inteira, sabe? Talvez a vida eu aprendi isso. Foi dando abundância para nós, né? De várias formas, em caráter de, meu pai não me deu aquilo que eu queria, minha mãe não me deu aquilo que eu queria. Aí eu chego na casa de um amigo e a mãe do meu amiguinho me faz um hambúrguer que eu gosto, sabe? E aí eu chego na escola e eu ganho algo que eu gostava, desde a infância. Aí a vida me traz para me conhecer uma pessoa que eu gosto, me traz as surpresas positivas. E eu não previa aquilo. E será que isso não era abundância? Será que isso não estava escancarado na minha frente? Sabe? E aí você aprende a dirigir e sabe aquela coisa de passar no farol verde? De você chegar em casa seguro? Sabe aquela coisa de você ter um dia bom, né? E será que a gente não aprendeu
Será mesmo que a gente não aprendeu a ter abundância Ou a gente não a tava com vida o radar inteira? ligado. A gente não reconhecia o que está na nossa frente, sabe? Eu não tô com a lente, literalmente, de Muito. para um pouquinho. O que está acontecendo na minha volta? Muito. E aí, porque a gente estava segurando, olhando para aquilo que eu não queria deixar, aquilo que eu não podia perder, aquilo que eu não podia. E o universo está à nossa volta abundante nisso. É Né? isso. Gente, a gente tem 5 segundos. Eu vou sair. A gente vai voltar